Meus amigos, uma boa noite a todos. Esperamos que Jesus possa nos abençoar e que possamos compreender o estudo da noite de hoje com clareza. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição de hoje se chama A Porta Divina. E ela vai falar sobre um versículo que está no Evangelho de João, em que Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então essa é uma das passagens em que Jesus fala no Evangelho de João, um dos 7 eu sou. Então aqui ele fala: eu sou a porta. Mas o que a gente pode entender dessa passagem? O que significa quando Jesus nos diz que ele é a porta? Quando nós nos dispusemos a entrar aqui hoje, nós passamos pela primeira porta, a porta que dá acesso da rua à nossa casa, amor ao próximo. E ao cruzar essa porta, nós assumimos aqui uma postura espiritual diferente daquela que nós estávamos antes de adentrar essa porta. Nós buscamos uma conexão com a espiritualidade da casa, nós buscamos deixar os nossos problemas de lado, as nossas aflições, as nossas angústias, as preocupações do dia a dia. A gente busca deixar do lado de fora. E quando nós adentramos na sala de passe, nós cruzamos uma nova porta. E ali nós assumimos um novo comportamento, uma nova mentalidade. A gente busca deixar os nossos medos para trás, abrir o nosso coração e conversar mais diretamente com Jesus, buscando uma conexão maior com a espiritualidade. Então, cada porta que a gente atravessa representa para a gente uma mudança no nosso padrão vibratório, no nosso padrão mental, naquilo que nós buscamos, naquilo que nós pensamos. Cada porta exige de nós um comportamento diferente. Quando nós estamos, por exemplo, cruzando a porta do nosso local de trabalho, a gente assume uma postura profissional, que é cobrado da gente o horário de chegada, a pontualidade, a cordialidade com os nossos colegas de trabalho, a perfeição naquilo que nós estamos desempenhando, toda a nossa concentração em prol daquilo que nós estamos fazendo. Quando nós cruzamos a porta da nossa casa, na nossa família, nós procuramos assumir uma postura amorosa, compreensiva, pelo menos é o que deveríamos fazer. De ouvir aqueles que estão conosco, de nos inteirarmos dos problemas deles. Quando nós estamos cruzando uma porta para encontrar com um amigo, num círculo de amizade, nós assumimos uma postura fraterna. Então, cada porta que a gente cruza pede de nós um tipo diferente de comportamento. A gente precisa se adequar àquele ambiente que nós cruzamos. Mas e quando Jesus fala que ele é a porta? E quando nós decidimos cruzar a porta do Cristo? Qual o tipo de comportamento que é esperado de nós? O que nós precisamos fazer para nos adequarmos a esse novo ambiente, que é o ambiente de Cristo? Ele espera que ao cruzarmos a porta chamada Jesus, que a gente aceite os seus ensinamentos. E aceitar é diferente de, já de início, conseguir praticar tudo. Aceitar é estar com a mente aberta, é se sentir chamado
a aceitar todo aquele conjunto de regras que Jesus chama de jugo. O jugo a gente conhece muito como aquela peça que prende os dois bois no carro de boi. Então você geralmente coloca um boi experiente e um boi iniciante. E o experiente vai treinando o iniciante, porque o jugo ele impede que o boi inexperiente vá para um caminho errado. Ele é obrigado a trilhar o caminho que o outro está trilhando. Então é como se Jesus estivesse ali ao nosso lado, nos ensinando o caminho, no jugo, preso no jugo junto conosco. Mas essa palavra, no contexto que Jesus falou, ela tinha também um outro significado. Na cultura de Jesus naquela época, as crianças elas eram educadas dentro da lei de Moisés pelas mães. Então era um papel da mãe transmitir de forma oral o conhecimento para os seus filhos. E aí chegava uma determinada idade, por volta dos 13 anos, se a família tinha uma condição financeira favorável, esse jovem ele era encaminhado para estudar com um mestre, que a gente ouve muito falar em rabino ou rabi. Era um mestre que ia ensinar as letras, ia ensinar a escrita e principalmente a interpretação da lei de Moisés. E esse mestre, ele tinha muitas vezes um conjunto de regras que eram derivadas da interpretação que ele tinha da lei de Moisés. Então, quando a gente vê Paulo de Tarso, ele teve um mestre. O mestre dele foi Gamaliel. Então, Gamaliel era um rabino. E Paulo estava sob o jugo de Gamaliel. O que é o jugo de Gamaliel? O conjunto de regras que ele entendia ser necessárias para poder seguir a lei de Moisés. Era uma interpretação pessoal do rabino. Então, quando a gente fala estar sob o jugo de Jesus, qual é o jugo de Jesus? O conjunto de regras que ele veio exemplificar, que ele veio nos trazer e nos convidar para seguirmos. Que ele resumiu em apenas duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus, ele coloca para a gente um amor diferente. Em muitas ocasiões ele pede: amai o próximo como eu vos amei. Então não é qualquer tipo de amor. É o amor da forma como ele exemplificou. É um amor que sabe renunciar. É um amor que sabe calar, que sabe esperar, que não espera recompensa. Então é um amor totalmente diferente daquilo que a gente entende como um amor por alguém estranho. A gente acha que a gente deve, é um amor que eu preciso gostar de todo mundo. Não, nós precisamos saber amar como Jesus amou, renunciando, se sacrificando, não esperando nada em troca. A gente oferece aquilo que a gente tem de melhor. E quando ele fala nessa passagem em João, eu sou a porta, aquele que entrar por mim se salvará. Então, essa é a primeira parte do versículo. Mas de que espécie de salvação Jesus está falando? Que tipo de salvação nós podemos esperar entrando pela porta do Cristo, aceitando o jugo de Jesus, aprendendo a amar como ele amou? Emmanuel vem dizer para a gente que seria a salvação de nós mesmos, a salvação dos nossos vícios, das nossas limitações, das nossas dificuldades, dessa prisão que muitas vezes nós vivemos na matéria, reencarnando várias e várias vezes
sem conseguir sair do lugar. Então é esse tipo de liberdade que Jesus vem nos oferecer, esse tipo de salvação. A salvação dos nossos próprios erros, dos nossos próprios vícios. Só que o final desse versículo, que está inserido naquela passagem, naquela parábola do bom pastor, esse versículo, quando Jesus fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvará-se. E ele entrará e sairá e encontrará pastagens. Essa passagem está no meio da parábola do bom pastor, que ele conta que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque era um costume da época a criação de ovelhas. E elas ficavam em um aprisco. Eram muros baixos que cercavam aquelas ovelhas, impedindo que elas fugissem, e uma passagem estreita, onde geralmente o pastor ficava e passava a noite nessa passagem estreita, vigiando as suas ovelhas para que ninguém roubasse. Então, nessa passagem, ele vem dizer que aquele que pula o muro, aquele que não entra pela porta, ele é ladrão, ele é salteador, ele vai enganar, vai roubar as ovelhas. Então, é nesse contexto que Jesus coloca para a gente essa passagem. Ele está dizendo que ele vai oferecer essa proteção que a gente precisa contra os enganos do mundo, contra aqueles que querem roubar, enganar e levar as ovelhas para um caminho que oferece perigo, que oferece risco. Por quê? E Emmanuel vai explicar isso em um outro livro, sem ser esse Caminho, Verdade e Vida. Ele traz esse esclarecimento, dizendo para a gente que, de uma forma simbólica, o mundo, ele oferece para a gente inúmeras, infinitas portas, mas são portas enganadoras. Porque uma porta, ela te oferece uma forma de você entrar e sair por ela. Mas as portas que o mundo nos oferece, muitas vezes não fornecem saída. São portas enganadoras. E aí o Emmanuel vai fazer uma listinha de quais seriam essas portas que muitas vezes só oferecem entrada, que não permitem que a gente saia, que a gente seja livre. Porque quando Jesus fala, entrai por mim, e entrará e sairá e encontrará pastagens, ele está nos falando que através dele nós vamos ter a liberdade de entrar e sair. E já Emmanuel está contrapondo essa ideia, dizendo que o mundo oferece portas que só têm entrada, que não fornecem saída. E ele vai listar que a porta da riqueza, quando você não tem ética para lidar com a riqueza, é uma porta sem saída. Porque muitas vezes nós vamos ficar presos na usura, no egoísmo, presos, atrelados àquele dinheiro, na dificuldade de fazê-lo movimentar, de trazer o progresso, de dividir. Então isso constitui para a gente uma preocupação em manter esse dinheiro que se torna uma prisão, uma porta sem saída. Outra porta sem saída, a do poder no mundo, a do poder ilusório. Essa muitas vezes é uma porta que vai nos levar ao sofrimento. Porque quando nós não temos a bondade no coração, o poder pode nos tornar seres muito duros, endurecidos, e fazer com que a gente maltrate, escravize, se aproveite, haja movido pelo interesse pessoal. Então essa é mais uma porta que muitas vezes não oferece saída, que às vezes nós precisamos passar diversas reencarnações para encontrar uma forma
de sair daquelas consequências que nós criamos para nós mesmos pelo mau uso que nós fazemos desses atributos, da riqueza, do poder, da evidência pública, da fama, que tantos e tantos têm buscado hoje nas redes sociais. A fama do mundo, a fama ilusória, que vai muitas vezes nos prender na solidão. Porque muitas vezes aquele que adquire uma fama muito grande, um poder ou o dinheiro, ele não sabe se aqueles que estão se aproximando dele se aproximam pela pessoa que ele é ou por aquilo que ele tem e pode oferecer. Então, muitas vezes, Emmanuel vem trazer para a gente que essas pessoas que buscam essa fama do mundo, elas se desesperam por se encontrarem na solidão absoluta. Então, é mais uma porta que oferece entrada e muitas vezes não oferece saída. E aí ele vai dizer para a gente que o Cristo é a porta que leva à vida abundante. E é interessante porque vida todos nós temos. A partir do momento que nós fomos criados, nós existimos e nós achamos que nós temos vida. Se nós acreditamos que o espírito é imortal, então não existe fim da vida. Existe fim do corpo físico, mas o espírito continua. Só que quando Jesus fala vida, mas vida em abundância, ele não está falando desse conceito de vida tão restrito que nós, seres humanos ainda tão atrasados, podemos entender. Emmanuel vem esclarecer para a gente, quando Jesus fala em vida abundante, ele está falando em uma experiência digna da imortalidade. O que seria uma experiência digna da imortalidade? Aquilo que fica gravado no seu espírito, seja bom ou ruim. Pode ser uma experiência desagradável que vai fazer com que, a partir daquele momento, você se decida a mudar, a ser diferente. Então, essa é uma experiência digna da imortalidade. E naquele momento, você se encontra vivo. Quer um exemplo? O encontro de Paulo de Tarso com Jesus. Ali foi uma experiência digna da imortalidade, porque nós temos um indivíduo antes e um indivíduo com propósitos totalmente diferentes depois daquele encontro. Esse é um exemplo positivo. Agora, quer uma experiência digna da imortalidade? Um exemplo um pouco negativo? O encontro do próprio Emmanuel quando era um espírito, quando estava encarnado, à época de Jesus, ele era um senador romano, se chamava Públio Lentulus. Jesus conversa com ele, porque ele estava com a filha leprosa em casa. Então ele vai à noite, escondido, porque era um senador, ele não queria ser visto conversando com alguém que não tinha uma fama muito boa perante os romanos e perante os judeus, como Jesus. E Jesus fala assim para ele: está no teu querer aproveitar esse minuto glorioso e me seguir agora ou daqui a milênios. Naquele instante, ele tinha duas escolhas, duas portas. Uma porta, que eu nem vou falar que era porta, ele tinha um caminho muito largo para seguir. E ele tinha uma porta estreitíssima, que ele tinha que passar quase que de lado para poder conseguir entrar. E ele escolhe o caminho, a avenida larga. Ele escolhe continuar seguindo e servindo a César. E ele adia aquele minuto glorioso que seria seguir Jesus. Por quê? Porque foi oferecido para ele uma porta muito estreita.
ele precisaria renunciar muitas coisas para conseguir seguir Jesus. Ele precisaria renunciar ao seu orgulho, ao poder do mundo, à fama, ao seu posto como senador. Ele precisaria renunciar a todo o dinheiro que ele tinha acumulado. Então ele precisava se despir de muita coisa, porque senão ele não passaria naquela porta estreita. E naquele momento ele não conseguiu se desfazer de tudo que ele precisava, que ele tinha de bagagem para passar pela porta estreita. E ele escolheu a porta larga. Essa também é uma experiência digna da imortalidade, porque aquilo ali marcou tão profundamente o espírito dele, que hoje nós conhecemos toda a história do cristianismo, nós conhecemos toda a interpretação de inúmeros versículos através desse espírito, que nos trouxe os livros, os romances, que nos trouxe livros de estudo, que nos trouxe livros filosóficos, por causa daquele minuto em que ele não conseguiu passar pela porta estreita. E aí ele faz um comentário a esse versículo, e esse comentário que está em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E é engraçado que tem traduções em que ele nem coloca a porta que leva à perdição é a porta larga. Ele já coloca logo um caminho. Porque o mundo, a porta larga, ela é tão larga que ela às vezes nem precisa de porta. Ela já se rasga à nossa frente como sendo um caminho. E Emmanuel vai comentar que muitas vezes a porta estreita, ela pode representar uma grande dificuldade na nossa vida. Quando a gente decide seguir a porta que Jesus quer nos abrir, quando a gente decide transpor a porta Jesus, muitas vezes nós nos defrontamos com problemas graves. E Emmanuel vai elencar isso para a gente, como uma enfermidade, para que a gente passe a valorizar mais a saúde e o tempo que nós temos. Então, muitas vezes, quando nós decidimos entrar por essa porta, há um despertamento do espírito, e através desse despertamento, às vezes uma dor bate na nossa porta. Para quê? Para ajustar a nossa rota e para permitir que a gente pague débitos do passado e esteja mais leve, com menos bagagem, com menos comprometimento para seguir nesse caminho que é estreito. Porque às vezes a gente fala porta e a gente imagina que é só transpor, mas é um longo caminho, é um percurso em que nós vamos pouco a pouco nos desfazendo dos nossos vícios, nos desfazendo daqueles sentimentos que não nos deixam alçar um voo maior na nossa vida. Então ele traz para a gente que essa porta pode ser um desencanto com alguém próximo, um desencanto amoroso, que vai fazer com que a gente modifique os nossos ideais, com que a gente passe a buscar coisas mais altas e menos coisas no nível terreno. Ele vai dizer que pode ser até a visita da morte, que vai fazer com que a gente passe a pensar e a se ver como espírito imortal. Então ele traz para a gente esses conceitos de porta estreita que muitas vezes nos assustam e que a gente quer fugir. Mas é essa porta, muitas vezes, que vai libertar o nosso espírito daqueles vícios antigos, daqueles comportamentos que a gente vai trazendo, reencarnação e reencarnação, e que não permite que a gente evolua. Em um outro livro, O Espírito da Verdade,
ele faz uma analogia muito interessante. Ele vai dizer que as portas, elas estão fixas em algum local. E que essas portas, nessa analogia que ele faz, ela fica na muralha do tempo. É como se a grande parede que a gente precisa transpor essa porta fosse o tempo. Aí ele diz para a gente assim, de um lado dessa porta está o nosso passado e o nosso presente. É como se do lado de cá estivesse ali tudo que nós estamos semeando e tudo que nós já semeamos. E ao transpor essa passagem que está na muralha do tempo, ou seja, às vezes precisamos de diversas reencarnações para transpor de fato essa passagem, a gente vai entrar no lado onde temos o futuro e a eternidade. Ou seja, a colheita que nós vamos fazer daquilo que a gente plantou e está plantando. E aí ele vai dizer que a porta larga, nessa grande muralha do tempo, ela é a entrada na ilusão. Às vezes a gente entra por essa porta larga e a gente, na ilusão, a gente acredita que a gente é feliz, a gente acredita que nós temos poder, a gente acredita que nós podemos conquistar tudo. E aí o que acontece? A saída dessa porta é o reajuste. A saída dessa porta é a correção daqueles erros que a gente cometeu enquanto estávamos iludidos. Mas e a porta estreita? Nessa grande muralha do tempo, ele vai dizer que a porta estreita é a saída do erro. Quando a gente deixa de cometer todos os equívocos que a gente anda cometendo. A gente sai do erro e a gente entra na etapa da renovação. Está vendo que não é uma mudança imediata, mas uma disposição para mudarmos. E aí é que entra a nossa escolha, nessa grande muralha do tempo. Quando a gente vai começar a se despir das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios que nós carregamos, da inveja, do orgulho, para que a gente possa de fato penetrar essa porta estreita. É interessante que muitas vezes a gente nem enxerga a porta estreita. O primeiro desafio, muitas vezes, é enxergar essa porta. Porque a gente vive na ilusão e a gente sempre quer a facilidade, o caminho mais fácil. Mas muitas vezes essa porta, ela representa o caminho do meio. Ela representa ponderar entre aquilo que o mundo está me oferecendo e o convite que Jesus me faz hoje. E ela pode ser uma linha muito tênue, porque às vezes ele te oferece um trabalho que é para você se dedicar ao outro, seja um trabalho como médico, enfermeiro, professor, como um atendente, como um psicólogo, qualquer emprego. A pessoa que faz a merenda na escola, que você precisa estar ali para o outro. E aí você vai trabalhar só pensando no seu salário no final do mês, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero fazer o meu trabalho direito, eu só quero bater meu cartão na hora de entrar, na hora de sair embora para minha casa e receber o meu salário no final do mês. Ele te abriu uma porta, você entrou por essa porta, mas você não quer assumir as responsabilidades e o compromisso que aquela porta te pede. Então, muitas vezes, não adianta, a gente passa pela dificuldade, mas a gente ainda não está na disposição de aprender. Agora, olhando para o mundo, inúmeras portas se abrem todo dia. Quando a gente está falando, e isso não sou eu que estou colocando, Emmanuel, no texto dessa noite, nos diz que aqueles que estão à nossa frente,
aqueles que às vezes têm um pouco mais de intelectualidade, que são capazes de influenciar através da palavra, através da ação, eles nos abrem portas a todo instante. Mas muitas vezes nós precisamos examinar com muito cuidado para saber em quem a gente pode confiar e que portas nós podemos transpor. E ele vai falar por quê. Porque se nós estamos nos relacionando com pessoas inconformadas com a própria realidade, elas podem abrir portas da rebeldia para a gente. Se nós estamos nos relacionando com pessoas velhacas, traiçoeiras, elas podem querer exercer sobre nós uma dominação, abrindo portas que na verdade são cativeiros, entrada para cativeiros. Então ele vem a todo instante chamando a atenção, porque no dia a dia isso tudo é muito sutil. Ele vai dizer, os escritores de futilidades, e aqui a gente coloca não só os escritores de livros, mas aqueles que vivem postando coisas na internet, fazendo vídeos, fazendo postagens, blogs não sei de quê, vlogs não sei de quê. Esses escritores de futilidades fornecem passaporte para a província, o local do tempo perdido. Até essa porta, que às vezes a gente pensa ser uma porta tão inofensiva, faz com que a gente perca um dos patrimônios mais valiosos que nós temos e o único que nós não podemos ter de volta, que é o nosso tempo. Ele vai dizer que pessoas viciosas, elas vão quebrar as barreiras do respeito fraternal e vão nos colocar em perigos a todos os instantes. Pessoas viciosas. Os preguiçosos vão nos fazer sentir ódio do trabalho. Os perversos vão abrir as portas do crime para a gente. E aí ele faz essa pergunta: examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Em quem você confia? Muitas vezes nós vamos perder muito tempo para retornar ao caminho que nos é próprio, ao caminho que nós deveríamos estar trilhando. Essa é a interpretação de Emmanuel, de porta larga, de porta estreita. Mas temos um outro autor, que não é talvez tão conhecido, é um autor, ele está encarnado, um grande trabalhador, ele se chama Alírio Cerqueira. E ele tem umas interpretações dessas parábolas de Jesus, como essa parábola que eu contei no início, que é a parábola do bom pastor, de onde foi extraído o versículo que a gente está estudando hoje. O Alírio tem uma interpretação pessoal que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente tirar os minutinhos finais para a gente pensar. Ele diz que a porta estreita, na verdade, não é uma porta que se abre à nossa frente para o mundo, mas é uma porta que se abre para dentro de nós mesmos. É a porta do autoconhecimento. Por isso é uma porta estreita, porque muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e enxergarmos aquilo que a gente precisa modificar, aquilo que a gente precisa fazer aparecer, os nossos potenciais. Nós temos essa dificuldade de olhar para dentro de nós e examinar as nossas escolhas, as portas que nós penetramos lá no passado, para entendermos o que nós estamos colhendo agora. Então, quando a gente para fazer esse autoexame, para olhar para dentro de nós mesmos, nós temos que nos perguntar o que nos moveu, por exemplo, na hora de nós escolhermos a nossa profissão. Foi porque eu realmente tinha vocação e desejo de ajudar? Ou foi porque eu queria um status?
eu queria algo que me garantisse um bom salário, que me garantisse uma vida confortável. O que nos moveu lá atrás? Foi o interesse pessoal? Foi nossa vaidade? Foi nosso orgulho? Porque analisando essas escolhas, nós podemos nos conhecer um pouco melhor. Por que nós aproximamos de determinadas pessoas? Seja para um envolvimento afetivo, ou seja para um envolvimento apenas no campo da amizade. Porque aquela pessoa se afiniza comigo, nós pensamos de forma parecida, nós temos ideais em comum, ou porque ela poderia me oferecer algo que poderia ser interessante para mim? Esse tipo de análise é a entrada para a porta estreita que o Alírio vem nos propor. É o autoexame, é o autoconhecimento que vai permitir a gente a modificação. Porque se eu não faço um autoexame, é impossível eu saber o que precisa ser modificado. É impossível saber o que eu já tenho de conquista que eu preciso fortalecer e o que eu preciso construir. Então, o convite de Jesus para a gente é esse: entrar pela porta estreita, a porta do autoconhecimento. E para a gente encerrar, eu queria trazer uma frase do Emmanuel para a gente refletir. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, devemos aos outros o melhor de nós. Então, devemos dar aos outros o melhor de nós. Reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente a atenção e o auxílio do pomicultor, do agricultor, conforme os frutos que venha a produzir. Se nós desejamos o cuidado do Criador, não que ele vá trabalhar com a gente em troca, em função de troca. Eu dou bons frutos, então eu vou receber uma atenção maior do Criador. Não é isso. Emmanuel está nos chamando para que a gente consiga essa proximidade, a atenção aqui no sentido de pertencimento, de nos sentirmos de fato pertencentes à obra divina. À medida que nós dermos mais frutos, mais próximos estaremos de nos sentir pertencentes, filhos de Deus, seres da criação. E esses frutos, eles virão como colheita, quando nós tivermos a coragem de deixar para trás toda a bagagem desnecessária que nós carregamos de vícios e dificuldades e decidirmos seguir e passar pela porta estreita. Para entrar nessa porta, a gente precisa deixar essas bagagens, a gente precisa deixar esse orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo que nos prende excessivamente à matéria, para que a gente esteja realmente apto a transpor essa porta e entrar no que de fato Jesus nos convida, né, onde haverá pastagens e onde a gente vai conseguir entrar e sair, ou seja, nós vamos ter liberdade de agir. Que a gente possa refletir e a gente possa começar esse autoexame, aproveitar que estamos no início do ano, uma época propícia que todo mundo faz aí o seu planejamento, né, desse novo ciclo, que a gente possa então encontrar dentro de nós as forças necessárias para a gente fazer essa transformação. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.